Boa noite, professores e colegas. Meu nome é Laísa, sou aluna do Polo de Limoeiro, Pernambuco, pela UFRPE e estou cursando História e esse vídeo será destinado para a disciplina História da África. Bom, vou explanar um pouco sobre o que foi trabalhado na primeira semana de estudo pela disciplina História da África, que foi a reconstrução de uma nova história da África. Vou explanar um pouco sobre novos conceitos e métodos para essa reconstrução da história. Como também eu vou falar um pouco sobre algumas situações do qual o continente africano poderia ter sido protagonista. Bom, quando pensamos na história da África, não costumamos pensarmos em como ela foi pouco conhecida ou como ela ainda é pouco conhecida, né? A história de uma tomada de consciência que deve ser reescrita, porque por muito tempo a história da África ela foi desfigurada, ela foi camuflada, né? Seja pela força das circunstâncias ou pela falta de interesse ou pela ignorância. Foram muitos séculos de opressão, de caos, como tem dizendo no livro da História Geral da África, de Joseph. Essa imagem ela foi projetada e extrapolada ao infinito ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quanto o futuro. Mas isso está sendo mudado, né? E para isso, a nova construção e percepção da história da África, devemos buscar imagens que foram esquecidas ou deixadas de lado, né? Para que assim possa reconstruir a história da África, ou seja, modificar o discurso. Mas para isso acontecer, para desalienar tudo o que foi dito até os dias atuais, tudo o que foi colocado nos livros de história, ou as diversas histórias contadas sobre o continente africano, tem que ser rigorosamente examinado, né? Porque não podemos trocar um mito por outro mito, né? Alguns métodos e técnicas que estão sendo usados para ajudar nessa reconstrução são três essenciais, né? Que são as fontes que constituem o conhecimento histórico, que são a tradição oral, né? O documento escrito, a arqueologia, né? Porque esses são os três pilares que constituem o conhecimento histórico que ajudará nessa reconstrução da história. O documento escrito, né? Porque é nele que possamos examinar e identificar coisas que foram deixadas para trás. Mas esses documentos escritos eles são muito difíceis de serem encontrados, pelo fato de que no continente africano ele foi, como podemos dizer, ele mantinha muitos contatos com outros territórios, né? E aí esses documentos estão espalhados por outros territórios. E também eles são difíceis de ser encontrados pela questão do tempo, né? Por muito tempo que se passou. A arqueologia, ela tem um privilégio muito grande nesse processo. Por quê? Porque alguns deles são particularmente essenciais, são muito significativos. Que, por exemplo, o ferro, os objetos de ferro, a tecnologia que envolvia toda a fabricação desse ferro, que podemos dizer que contribuiu de forma muito valiosa para o continente africano, né? Porque é uma estrutura de uma cultura, uma forma de viver do tempo passado, né? Que é bem interessante. A tradição oral, podemos dizer que é um museu vivo, né? Que é aquilo que não encontramos nos documentos escritos.
e também podemos dizer que é uma investigação da forma linguística que existia no continente africano, né? As línguas, diversas línguas, como também a antropologia, entre muitas coisas. Bom, partindo para a questão do protagonismo, que o continente africano ele poderia ter sido protagonista, podemos dizer que são inúmeros, são diversos e que exerceu significativas contribuições para a humanidade. Em primeiro lugar, o Egito, né? Porque foi lá que existiram as primeiras civilizações, as primeiras instituições gregárias, as primeiras famílias. E a partir do continente africano que o mundo passa a ser povoado por homens, mulheres, tão tal que a África ela é conhecida como o berço da humanidade, né? Outros aspectos foram as relações comerciais, porque como eu falei que nos documentos escritos eles são difíceis de serem encontrados pelo fato que o continente africano mantinha muitos contatos com outros continentes, essas relações comerciais foram exatamente isso. O continente africano mantinha relações com quer dizer, vamos dizer assim, que o continente africano, tanto a parte do norte como a oriental da África, sempre se destacaram por manter relações com os povos europeus, nessa questão comercial. Do Oriente, da Ásia, que era justamente o Japão, China, Índia, né? E essas regiões africanas realizavam rotas que ficaram conhecidas como rotas de longas distâncias, que aí eram os produtos como ouro, trigo, vinho, uvas, tudo isso foi comercializado por eles, né? A história da África também se encontra na América, que foi a história da Bárbara, do caos, né? Que até hoje fixa o continente africano somente a isso, que foi a forma de como milhões de africanos foram trazidos para a América do Oceano Atlântico, que foi uma forma muito cruel e desumana, que foi os escravizados, né? E que foram trazidos de forma muito cruel, desumana, mas apesar de tudo, com eles também vieram a cultura, tradições, costumes, danças, que de certa forma até hoje ele deixa o Brasil, digamos assim, enriquecidos, né? O Brasil hoje é rico das tradições africanas, né? Como podemos dizer e ressaltar um exemplo é a Bahia, né? Que é onde mais tem essas tradições, né? Dos povos africanos. Somos culturalmente ricos, né? Seja de pratos típicos, da música, da dança, entre outros aspectos que foram trazidos por eles, né? O continente africano não foi só o caos, o continente africano é essencialmente rico, principalmente aqui no Brasil, né? Que vai prevalecer e vai ter o reconhecimento certo, né? Da forma certa. É muito perceptível a importância que o continente africano exerceu para a humanidade, né? Não foi uma história isolada, não foi uma história sem importância. Nós, como futuros professores, pesquisadores, é que devemos buscar sempre trazer os aspectos positivos da história da África. Devemos sempre mostrar que não existiu só um lado, porque a história ela não é só um lado, né? A história não tem só como uma história verdadeira, né? É por isso que a história ela está sempre sendo renovada, está sempre tendo descobertas e somos mediadores, tanto estudantes como os professores nesse processo. Então é isso. Espero que tenha gostado.